O som da chuva batendo contra o telhado era a única coisa que quebrava o silêncio sufocante daquela casa, que um dia foi cheia de risadas. Helena olhava pela janela, o olhar perdido nas gotas que escorriam pelo vidro, refletindo um céu cinzento que parecia combinar com o peso que ela carregava no peito. As mãos, marcadas pelo tempo e pelo trabalho, seguravam uma xícara de chá que já havia esfriado há muito tempo. O vapor tinha desaparecido, assim como o calor que antes existia naquele lar. Do outro lado da sala, Geraldo tentava ajeitar os óculos gastos para ler o Jornal da Manhã, mas as letras embaralhavam diante dos olhos marejados. Não era a idade que o impedia de enxergar, era a tristeza. O jornal tremia em suas mãos e ele fingia ler apenas para não encarar a verdade que pairava entre eles. Seus próprios filhos haviam deixado de enxergá-los como pessoas. Nos últimos meses, cada refeição parecia um campo de batalha silencioso. As palavras se tornavam farpas e o ar ficava denso, pesado. Helena ainda acordava cedo todos os dias, preparava o café, arrumava a mesa, passava o pano na casa, porque para ela o amor ainda morava nos detalhes. Mas os filhos só viam desperdício. De novo o café feito na hora, mãe? Reclamava Márcia, a mais velha, com a voz fria, sem um pingo de ternura. A senhora sabe que o gás está caro. Eu já falei para comprar pão só quando for preciso. Não dá para viver assim. Helena baixava os olhos, envergonhada por se importar demais. Fernando, o do meio, chegava sempre apressado, carregando o cansaço de quem trabalhava em 2 empregos, mas com o coração endurecido. Ele se sentava, tomava o café sem dizer bom dia e saía batendo a porta. Aquele filho que um dia a fazia rir com histórias do colégio, agora mal lembrava de olhar em seus olhos. E Caio, o caçula, ainda morava com eles, mas vivia trancado no quarto. Jogava videogame o dia todo e só aparecia para reclamar da comida fria ou do barulho da televisão. Quando a mãe chamava, ele suspirava alto, irritado, como se a presença dela fosse um incômodo constante. Helena tentava entender onde havia errado. Teria sido quando se sacrificou para que cada um estudasse? Quando passou noites costurando roupas para garantir os estudos? Ou quando deixou de comprar um vestido novo para pagar o remédio do pai deles? Certa noite, enquanto lavava a louça, escutou sem querer uma conversa vinda da sala. A gente precisa fazer alguma coisa, dizia Fernando, a voz baixa, mas firme. O que quer dizer com isso? Perguntou Márcia, folheando uma revista de moda. Eles estão velhos, cheios de remédios caros, e a casa já está caindo aos pedaços. O Caio mal consegue dormir porque a mãe fica levantando para tomar água, e o pai vive tossindo. Tá insuportável. Helena parou de esfregar o prato, o coração acelerado. Cada palavra era uma facada. Você quer que a gente faça o quê? Continuou Márcia. A gente precisa pensar numa solução. Que tipo de solução? Um lar de idosos. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Segurou na pia para não cair. O mundo pareceu desabar em silêncio ao redor dela. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, ouvindo a respiração cansada de Geraldo ao seu lado. Quando ele acordou de madrugada, encontrou-a com os olhos abertos, fixos no nada. Que foi, meu amor? Perguntou preocupado. Eles querem nos mandar embora, Geraldo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, tentando entender o que ouvira. Então, virou-se lentamente para ela e segurou sua mão. Tem certeza? Ouvi com meus próprios ouvidos. O velho respirou fundo, os olhos marejando. Então é verdade. Viramos peso morto. As palavras do marido cortaram o ar. Peso morto. Helena nunca imaginou que um dia ouviria algo assim, nem mesmo em pensamento. Mas ali estava a cruel realidade. Para os filhos, eles já não eram pais. Eram despesas, incômodos,
sobras de um passado que eles queriam apagar. Na manhã seguinte, Márcia chegou na cozinha de salto alto e perfume caro. Mãe, hoje vai vir uma moça conversar com vocês. É do Lar Harmonia. Um lugar ótimo, viu? Tem quarto individual, enfermeira, comida boa. Vocês vão adorar. Você já decidiu sem perguntar? Helena tentou manter a voz firme. Mãe, por favor, não começa. A gente faz isso pro bem de vocês. Pro bem de vocês. Aquela frase doía mais do que qualquer insulto. Geraldo entrou na cozinha nesse momento, apoiando-se na bengala, com o rosto pálido. Que história é essa, Márcia? Pai, é o melhor para todo mundo. A senhora Helena precisa descansar, o senhor também. Lá, vocês vão ter gente para cuidar. Eu não preciso de ninguém para cuidar de mim. Ele respondeu, a voz embargada. Cuidamos de vocês a vida inteira. Quando é que deixamos de ser pais para virar problema? Márcia desviou o olhar, fingindo estar ocupada. Horas depois, Helena encontrou o marido sentado no banco do jardim, aquele mesmo que ele havia construído com as próprias mãos. Chovia de leve e o ar cheirava a terra molhada. Não chore, Helena. Ele murmurou. Não vamos dar a eles esse prazer. Mas ela não conseguia conter as lágrimas. Na semana seguinte, o que temiam se confirmou. Um carro prateado parou diante da casa. Duas mulheres desceram, sorrindo mecanicamente, usando uniformes brancos. Uma delas segurava uma prancheta. Bom dia, dona Helena, senhor Geraldo. Somos do Lar Harmonia. Viemos buscá-los. O mundo pareceu parar. Helena olhou para os filhos. Márcia e Fernando estavam ali, evitando encarar os pais. Caio, como sempre, nem apareceu. Vocês sabiam disso? Perguntou Geraldo, a voz trêmula. Pai, começou Fernando, mas a voz sumiu. Helena segurou a mala velha que usava há décadas e caminhou devagar até o portão. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ela se virou uma última vez para olhar a casa onde criou seus filhos, onde viveu sua história, onde enterrou seus sonhos. E o que viu foram rostos frios, impassíveis. Não se preocupem, disse Márcia, tentando parecer generosa. A gente vai visitar vocês toda semana. Helena apenas sorriu, aquele sorriso triste de quem sabe que é mentira. A van arrancou devagar, levantando poeira. Pela janela, ela viu a silhueta dos filhos ficando cada vez menor, até desaparecer completamente. No banco ao lado, Geraldo segurava firme a mão dela. Não chore, meu amor. Eu não choro por mim. Choro por eles. A estrada se estendia diante deles como uma ferida aberta. E enquanto o veículo se afastava, o som do motor se misturava ao que restava dos corações daqueles dois velhos, batendo devagar, mas ainda vivos. Helena olhou pela janela e murmurou com a voz quase inaudível. Eles nos chamaram de peso morto. Mas um dia, Geraldo, um dia a vida vai mostrar quem realmente vale ouro. E ali, naquele momento, começou a se escrever o destino que mudaria tudo. O portão do Lar Harmonia se fechou atrás deles com um som metálico que ecoou como uma sentença. Helena olhou em volta e sentiu o coração se apertar. O lugar não era como nas fotos do panfleto que Márcia havia mostrado. Não havia flores nos corredores, nem idosos sorrindo em cadeiras de balanço. O ar ali era pesado, carregado de remédios, solidão e esquecimento. Uma enfermeira gorda e cansada os recebeu com um sorriso automático, daqueles que já perderam o brilho de tanto fingir. Sejam bem-vindos. Podem deixar as malas ali. O quarto de vocês é o número 8. Geraldo assentiu com um leve movimento de cabeça, mas não disse nada. Os olhos vagavam pelo corredor estreito, onde o piso de cerâmica estava rachado e as paredes descascadas. Cada passo que davam fazia ecoar um som oco, vazio, como se o próprio prédio lamentasse. O quarto era pequeno, com 2 camas de ferro separadas por uma mesinha enferrujada.
As cortinas estavam amareladas pelo tempo e o cheiro de mofo misturava-se ao de desinfetante barato. Helena colocou a mala sobre a cama e sentou-se devagar, sentindo as pernas trêmulas. Pelo menos estamos juntos, disse forçando um sorriso. Geraldo se aproximou, passou a mão pelos cabelos brancos dela e respondeu com voz rouca. Enquanto estivermos juntos, ainda temos o que mais importa. Mas os dias que se seguiram começaram a corroer essa esperança. O café da manhã era servido às 6h30. Pão dormido, café ralo, às vezes uma fatia de queijo. A enfermeira Cleusa, uma mulher de 40 e poucos anos com um olhar cansado, gritava pelos corredores como se falasse com crianças. Vamos, pessoal! Quem não levantar agora fica sem comer. Helena ajudava Geraldo a se vestir, ajeitava o cabelo dele e caminhava devagar até o refeitório. Sempre havia alguém chorando baixinho num canto. Uma senhora chamava o nome de um filho que nunca vinha. Um homem falava sozinho, repetindo uma história que ninguém queria mais ouvir. Nos primeiros dias, Helena ainda acreditava que os filhos ligariam. Que Márcia, pelo menos, mandaria uma mensagem. Mas o telefone do lar nunca tocou. As semanas passaram e o silêncio se tornou a resposta mais cruel. À noite, quando o lar mergulhava na escuridão e o som distante da televisão parava, ela ouvia o choro dos outros idosos se misturando ao dela. Era um coral de corações partidos, uma sinfonia de abandono. Geraldo piorava a cada dia. O coração fraco, a falta de apetite, o olhar cada vez mais apagado. Ele fingia estar bem para não preocupar a esposa. Mas Helena sabia. Sabia que o estava matando não eram os remédios, era a saudade. Certa tarde, enquanto dobrava as roupas no quarto, ouviu o enfermeiro do plantão noturno conversando com Cleusa na porta. Aqueles dois novos parecem gente boa. São, mas não duram muito não. Aqui ninguém dura. As palavras cortaram o ar. Helena sentou-se na cama, as mãos trêmulas. Ninguém dura. Era assim que se referiam a vidas inteiras, a histórias, a amores. Naquela noite, deitada na cama fria, virou-se para o marido. Geraldo, você acha que Deus se esqueceu da gente? Deus não esquece, Helena. Só espera o momento certo para agir. Ela ficou em silêncio, olhando o teto descascado, tentando acreditar. Os dias viraram semanas. As semanas, meses. As visitas prometidas nunca vieram. Nenhum telefonema, nenhuma carta. Mas algo começou a mudar em Helena. E era algo que nem ela sabia explicar. Certa manhã, enquanto ajudava uma senhora a recolher um lençol caído, percebeu algo na parede. Uma rachadura fina que formava um desenho parecido com um galho. E naquele instante teve um pensamento simples, mas poderoso. Até o que é rachado pode florescer. Passou a ajudar os outros idosos, conversar com eles, cuidar do jardim esquecido nos fundos do lar. Tinha poucas flores, mas ela começou a replantar algumas mudas. Geraldo, mesmo fraco, a acompanhava quando podia, observando-a com ternura. Você ainda acredita que pode mudar alguma coisa, Helena? Perguntou ele um dia. Se eu parar de acreditar, amor, aí sim a gente morre de verdade. Mas o corpo de Geraldo dava sinais de que já não aguentava tanto esforço. A tosse piorava. As noites se tornavam longas e dolorosas. Uma madrugada, Helena acordou com ele respirando com dificuldade. Correu até a enfermeira, que demorou a levantar. Quando finalmente chegaram, o coração dele estava descompassado. Ele precisa ir para o hospital, gritou ela. Só amanhã cedo, não tem motorista agora. Helena ajoelhou-se ao lado da cama, segurando a mão do marido. Aguenta, meu bem. Por favor, aguenta. Ele apertou de volta com o pouco de força que restava. Helena, se eu não aguentar, promete que vai viver. Cala a boca, Geraldo. A gente vai sair daqui, juntos. Na manhã seguinte, quando finalmente o levaram ao hospital público mais próximo, o médico foi direto.
Ele precisa de repouso, boa alimentação e acompanhamento constante. Olhou os papéis. Esse lar não tem condições de manter um paciente cardíaco. Helena sentou no banco da sala de espera, o olhar perdido. Ninguém viria buscá-los, nenhum filho, nenhum parente. Eram só eles dois contra o mundo. Enquanto aguardava, lembrou-se de algo que o marido dizia quando os filhos eram pequenos. Quem planta amor, um dia colhe abrigo. Ela não sabia como, mas aquela frase reacendeu uma pequena chama dentro dela. 2 dias depois, o hospital ligou para o lar para buscá-los de volta. Mas naquela madrugada, algo mudou. Helena estava acordada, olhando o teto branco, quando ouviu um sussurro. Helena, vamos embora daqui. Era Geraldo. Ele estava sentado na cama, com os olhos brilhando de um jeito que não via há meses. Você enlouqueceu? Não, só cansei de morrer devagar. Ela o encarou por alguns segundos e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de sorrir. Então vamos. Eles esperaram o turno da madrugada. A enfermeira cochilava na recepção, como sempre. Helena pegou a pequena sacola onde guardava 2 mudas de roupa e uma foto antiga dos filhos ainda crianças. Geraldo vestiu o casaco gasto e segurou firme sua mão. O portão rangeu quando se abriu. O ar frio da madrugada os atingiu como um tapa, mas era um tapa de liberdade. Para onde, Geraldo? Ela perguntou. Para qualquer lugar que não tenha muros. E começaram a andar, lentamente, tropeçando, mas com o coração batendo mais forte do que nunca. O céu começava a clarear quando chegaram à estrada. A cidade ainda dormia, e o som distante de um galo misturava-se ao ruído de um caminhão ao longe. Helena olhou para o horizonte e respirou fundo. Você acha que a gente consegue? Conseguimos juntos até aqui, não é? A cada passo, deixavam para trás o cheiro de remédio, o som das portas trancadas e a dor de serem esquecidos. Mas o corpo de Geraldo cobrava caro por cada metro percorrido. O suor escorria pela testa e a respiração se tornava ofegante. Vamos parar um pouco, disse Helena, preocupada. Sentaram-se na beira da estrada, cercados de mato seco e vento frio. O sol nascia lentamente, pintando o céu de laranja. Por um instante o mundo parecia em paz. Helena encostou a cabeça no ombro dele e sussurrou. Sabe o que é engraçado, Geraldo? Mesmo sem saber para onde estamos indo, eu me sinto mais viva do que nunca. Ele sorriu fraco, mas sincero. É porque agora estamos livres, meu amor. O silêncio os envolveu, e apenas o som das cigarras e do vento preenchia o espaço. De repente, o barulho de um motor se aproximou. Um carro velho, branco, parou alguns metros à frente. Um jovem desceu, de roupa simples e olhar preocupado. Meu Deus, o que fazem aqui sozinhos? Perguntou, aproximando-se rapidamente. Helena abriu a boca, mas a voz não saiu. Apenas lágrimas caíram. Ele está passando mal, conseguiu dizer. O jovem se apressou, ajudando Geraldo a se levantar. Vamos, eu levo vocês para o hospital. E foi assim, em meio à poeira da estrada e ao desespero, que o destino resolveu intervir. Helena olhou para o rosto do rapaz. Nos olhos dele havia algo que ela não via há muito tempo, bondade verdadeira. E naquele instante, ela teve a certeza de que Deus não os havia esquecido. Apenas estava esperando o momento certo para provar que até o que é chamado de peso morto pode sim valer ouro. O carro seguia pela estrada em alta velocidade e Helena olhava pela janela tentando entender o que estava acontecendo. A paisagem passava rápido, árvores, placas, o céu azul pálido da manhã, tudo se misturava como um borrão. Geraldo, ao seu lado, respirava com dificuldade, mas ainda consciente. O jovem ao volante apertava os lábios, concentrado. Aguenta firme, senhor. Já estamos chegando. A voz dele era calma, mas firme. Inspiração e coragem em um tom só. Chegaram ao hospital de uma cidade vizinha. Diego, era esse o nome do rapaz, correu para pedir ajuda.
Uma equipe apareceu colocando Geraldo em uma maca. Helena tentou segui-los, mas uma enfermeira a impediu. A senhora precisa esperar aqui, tá bom? Ele vai ser atendido. Ela assentiu, sentando-se num banco frio de metal. As mãos tremiam. Olhava para a porta da emergência como se, com o olhar, pudesse impedir a morte de entrar. Minutos pareciam horas, até que Diego voltou, suado e ofegante. Ele está sendo atendido. O médico disse que foi por pouco, dona Helena. Ela ergueu o rosto para o rapaz e viu nos olhos dele algo que já havia esquecido. Empatia. Deus te mandou, filho. Não, dona Helena. Ele respondeu sorrindo de leve. Só fiz o que qualquer pessoa faria. Mas Helena sabia. Não era o que qualquer pessoa faria, porque nem os filhos dela fariam. Geraldo ficou internado uma semana. Diego ia todos os dias, levava café, frutas, trocava palavras gentis com os enfermeiros. Dormia em uma cadeira no corredor, recusando-se a ir embora até ter certeza de que o casal estava bem. Helena se sentia grata, mas também confusa. Por que um estranho se importava tanto? No 7º dia, quando Geraldo finalmente abriu os olhos e perguntou onde estava, Diego sorriu. Está em boas mãos, seu Geraldo. O velho chorou, e naquele choro estava tudo: o medo, a dor, a esperança. Dias depois, com o marido estabilizado, Helena chamou Diego para conversar. Sentaram-se num banco do jardim do hospital. As árvores balançavam suavemente e o sol filtrava-se entre as folhas. Filho, posso te chamar assim? Claro, dona Helena. Por que fez isso por nós? É que... Diego hesitou, olhando para o chão. Vocês me lembram dos meus avós. Eles morreram quando eu era pequeno. E eu sempre pensei, se um dia eu visse 2 velhinhos precisando de ajuda, eu faria por eles o que eu não consegui fazer pelos meus. Helena segurou a mão dele com delicadeza. Você fez mais do que imagina. Salvou a minha vida e a dele. Geraldo se juntou a eles pouco depois. O médico, um homem grisalho de fala mansa, deu o veredito. Ele precisa de repouso, alimentação adequada e acompanhamento constante. Não pode voltar para o lar. Mas a gente... Helena olhou para o chão. Não tem para onde ir. Diego trocou um olhar rápido com o médico. Depois se virou para ela. Dona Helena, a senhora confia em mim? Confio. Então vem comigo. A casa de Diego ficava numa rua simples, mas limpa. Um portão branco, um pequeno jardim na frente e uma varanda com 2 cadeiras. A esposa dele, Camila, os recebeu com um sorriso largo e um olhar que transbordava ternura. Sejam bem-vindos. Diego me contou tudo. Aqui vocês vão ter um lar de verdade. Helena tentou protestar, mas Camila não deixou. Não é favor, é família. Nos dias seguintes, a rotina mudou completamente. Helena cozinhava e Camila insistia em ajudar. Riam juntas, trocavam receitas, falavam da vida. Diego tratava Geraldo com respeito e paciência, ajudando-o a andar pelo quintal. Pela primeira vez em anos, o casal sentia que pertencia a algum lugar. Uma tarde, enquanto estendia a roupa no varal, Helena ouviu o carteiro bater palmas no portão. Tem correspondência para um tal de Geraldo Silva, disse ele. Tentamos entregar várias vezes, mas nunca encontramos. Helena pegou o envelope pesado, com selos e timbre de um escritório de advocacia. Ficou olhando aquilo, intrigada. Esperou o marido acordar da soneca e o chamou. Sentaram-se no sofá, Diego e Camila, curiosos ao lado. Geraldo abriu o envelope com cuidado. Os olhos se moveram lentamente sobre as linhas do documento e, de repente, ele empalideceu. Helena, sussurrou. Isso não pode ser verdade. O que foi? É uma herança do meu avô. Silêncio. Todos se entreolharam. Herança? Repetiu Diego. Sim. Ele folheou as páginas, as mãos tremendo. 12 propriedades no centro da cidade. E 18 milhões de reais em conta. Camila levou a mão à boca, surpresa.
Helena ficou imóvel, tentando processar. Isso é algum engano, murmurou. Como eles não avisaram antes? Avisaram, Helena. A voz de Geraldo falhou. As cartas que nunca chegaram. A verdade caiu sobre eles como um raio. Os filhos haviam interceptado tudo, tinham escondido a herança e, mesmo assim, os abandonaram. Helena sentiu o peito arder, um misto de raiva e tristeza. Eles sabiam, Geraldo. Eles sabiam o tempo todo. Camila se aproximou e abraçou os dois. O importante é que agora vocês estão seguros. Deus fez justiça do jeito dele e, pela primeira vez, Helena acreditou nisso. As semanas seguintes foram de transformação. Diego e Camila ajudaram o casal a regularizar os documentos. Foram juntos ao advogado, assinaram papéis, abriram contas. A vida começava a sorrir novamente, mas dentro do coração de Helena havia algo que ela não conseguia calar. A necessidade de enfrentar o passado. Ela sabia que quando os filhos descobrissem, voltariam. Não por amor, mas por interesse. E ela estava pronta. Certa manhã, enquanto regava as plantas com Geraldo, um carro preto parou diante da casa. Um BMW novinho, reluzente. O estômago de Helena se contraiu. Eles nos acharam. As portas se abriram. Fernando saiu primeiro, ajeitando a gravata. Márcia desceu logo em seguida, usando saltos altos e um perfume forte. Caio veio por último, com o celular na mão e expressão entediada. "Mãe!" chamou Fernando, forçando um sorriso. "Pai, que bom ver vocês!" Helena ficou parada na varanda, as mãos úmidas de água e terra. Observava-os com uma calma quase assustadora. "O que vocês querem aqui?" perguntou, firme. Márcia deu um passo à frente. "A gente soube da herança." Geraldo apoiou-se na bengala, o olhar firme. "E vocês vieram buscar o que acham que é de vocês." Fernando tentou disfarçar. "Não é assim. A gente só quer conversar, acertar as coisas. Somos família, não somos?" Helena deu uma risada curta, amarga. "Família? Família é quem fica quando o mundo vai embora." Márcia suspirou, impaciente. "Mãe, por favor, não complique. A gente errou, tá? Mas agora tudo pode ser diferente. Podemos cuidar de vocês, morar juntos outra vez." Camila surgiu na porta, com o avental ainda sujo de farinha. "Desculpa interromper. Quem são essas pessoas?" Márcia virou-se, analisando-a de cima a baixo. "E você é quem, querida?" "Sou a filha deles", respondeu Camila, firme. O silêncio que se seguiu foi pesado. Fernando piscou, surpreso. "Filha? Desde quando?" Camila encarou os três sem desviar o olhar. "Desde o dia em que vocês decidiram deixar de ser filhos." O ar pareceu sumir da sala. Helena respirou fundo. "Vocês querem saber o que vamos fazer com a herança?" Os três assentiram tensos. Ela olhou para Diego e Camila, depois para o marido. "Vamos usá-la para construir o que vocês nunca souberam dar, um lar de verdade." Fernando tentou protestar. "Isso é um absurdo. Esse dinheiro é da família que abandonou os próprios pais." Interrompeu Geraldo, erguendo a voz. "Vocês nos chamaram de peso morto, pois saibam que o ouro que vocês jogaram fora agora brilha mais do que nunca." Os filhos recuaram, desconcertados. Helena deu um passo à frente. "Saiam da minha casa, agora." Márcia tentou fingir fragilidade. "Mãe, por favor, a gente só quer recomeçar." "Tarde demais, filha. O amor, quando é traído, não volta." Caio, irritado, murmurou. "Isso não vai ficar assim." Diego se adiantou, com a serenidade de quem sabe o peso da verdade. "Vão sim. E da próxima vez que pensarem em voltar, lembrem-se, o ouro que vocês tanto procuravam não cabe no bolso, só no coração." Helena olhou para os filhos pela última vez. "Vocês jogaram fora o amor mais puro que já tiveram, e agora vão viver com o que restou, o vazio." O BMW arrancou, levantando poeira.
e com ele desapareceu o último traço de culpa que restava em Helena. Ela virou-se para o marido, que a olhava com orgulho. Você foi forte, meu amor. Não, Geraldo, eu apenas aprendi com a vida que quem é chamado de peso morto, às vezes é o que mais sustenta o mundo. E naquele instante, o sol atravessou as nuvens, iluminando o jardim. Era como se o próprio destino sorrisse, satisfeito com a justiça feita. 1 ano se passou. O lar era agora um pequeno refúgio de paz, com risadas, música e cheiro de bolo saindo do forno. Helena caminhava entre os canteiros, cuidando das plantas com o mesmo carinho com que cuidava das pessoas. Mas naquele dia em especial, algo no ar parecia diferente. O vento estava mais frio, o céu mais pálido. Quando ela entrou na casa, encontrou Geraldo deitado, com o olhar sereno e um leve sorriso nos lábios. Geraldo? Chamou, aproximando-se. Ele abriu os olhos devagar. Você tá linda, Helena. E você ainda sabe mentir. Ela riu, tentando disfarçar o pressentimento que apertava o peito. Ele segurou a mão dela. Eu te prometi que ficaríamos juntos até o fim. Lembra? Lembro. Então é hora de cumprir. As lágrimas começaram a cair silenciosas. Não fala isso, meu amor. Não chora. Ele acariciou seu rosto com a ponta dos dedos. Você me deu mais do que eu pedi à vida. Agora ela tá só me chamando para descansar um pouco. Helena o abraçou com força. Eu te amo, Geraldo. Eu também te amo, Helena, e quero que prometa uma coisa. Ela assentiu, sem conseguir falar. Promete que vai continuar fazendo o que a gente começou. Promete que vai cuidar dos outros como cuidou de mim. Helena chorava, mas manteve a voz firme. Eu prometo. Um suspiro profundo escapou dele, e o corpo se acalmou nos braços dela. O mundo pareceu parar por um instante. O tempo, o som, o vento, tudo se silenciou. Helena ficou ali por longos minutos, sentindo o coração do marido cessar aos poucos. Não havia desespero, apenas uma dor serena e uma gratidão infinita. O funeral foi simples, cheio de flores brancas e palavras bonitas. Os moradores do lar choraram e Diego segurou a mão de Helena o tempo todo. Naquele dia, ela entendeu que o amor verdadeiro nunca morre, apenas muda de forma. Nos meses seguintes, ela se manteve firme, administrando o lar e cuidando das pessoas. A ausência de Geraldo doía, mas em cada canto da casa havia algo dele. O banco da varanda, o lenço que usava no bolso, o relógio antigo que ainda marcava as horas certas. Às vezes, quando o vento soprava mais forte, Helena fechava os olhos e sentia como se ele ainda estivesse ali, observando, sorrindo, orgulhoso. Um certo fim de tarde, um carro parou diante do portão. Era Márcia, sozinha. O tempo havia mudado o rosto dela. As olheiras, o semblante cansado, o olhar sem brilho. Desceu do carro devagar, segurando uma pequena bolsa. Helena estava na varanda, cuidando das flores. Quando a viu, parou. Por um instante, nenhuma das duas disse nada. Mãe, começou Márcia, a voz trêmula. Eu soube do pai. Sinto muito. Helena respirou fundo. Sente mesmo? Sinto. Ela chorou. Eu não sei o que deu na gente, mãe. A ganância, o orgulho. Eu só queria dizer que me arrependo. Helena se levantou, caminhou até ela e a olhou nos olhos. O arrependimento é o primeiro passo, filha, mas às vezes o perdão demora um pouco para chegar. Márcia abaixou a cabeça. Eu não vim por dinheiro, vim para saber se ainda posso ver a senhora de vez em quando. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, tocou o rosto da filha com delicadeza. Pode, mas venha com o coração certo desta vez. Márcia assentiu, chorando. Eu prometo. Helena abriu o portão e a abraçou. Não foi um abraço de reconciliação plena, mas de início, o início de algo novo, curado, lento, verdadeiro.
Diego observava da janela emocionado. Camila se aproximou e sussurrou: "A senhora nunca cansa de perdoar, né?" Helena sorriu. Quem conhece o peso do abandono aprende o valor do abraço. Os anos passaram. O Lar Esperança se transformou em referência na região. Jornalistas vinham fazer reportagens, voluntários chegavam, empresas faziam doações. Mas o que mantinha aquele lugar vivo não era o dinheiro, era o espírito de quem o fundou. No hall de entrada, pendurado na parede principal, havia um quadro com a foto de Helena e Geraldo lado a lado. Abaixo, uma frase: "Chamaram-nos de peso morto, mas foi com o nosso amor que o mundo aprendeu a respirar de novo." Helena, agora com cabelos quase prateados e passos lentos, ainda caminhava todos os dias pelo jardim. O pôr do sol continuava sendo seu momento preferido. Certa tarde, enquanto o vento soprava leve e o cheiro das flores tomava o ar, ela fechou os olhos e sussurrou: "Consegui, meu amor." Eu continuei, e por um instante ela jurou sentir uma mão pousar sobre a sua, quente, firme, familiar. Um sorriso doce surgiu em seu rosto, e enquanto o sol desaparecia atrás das montanhas, Helena entendeu. A vida tinha mostrado quem realmente valia ouro.